Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, mais uma vez, estudando a palavra de Deus em nossa querida EBD, e hoje iniciando o novo trimestre. Encerramos o estudo do livro do Êxodos, né? E hoje vamos iniciar o estudo do livro de Marcos, do Evangelho de Marcos. Então, a oportunidade de estarmos juntos, pensando nesta palavra do Senhor aos nossos corações. Sejam então bem-vindos à nossa EBD e juntos vamos pensar, né, e refletir sobre o Evangelho de Marcos. Vamos orar a Deus, pedir ao Senhor a direção para a sua vida, para a sua família e para os estudos desse trimestre. Senhor Deus, muito obrigado por estarmos juntos estudando a Tua Palavra. Obrigado porque podemos falar da Tua Palavra e pedimos ao Senhor a direção para as nossas vidas, para a vida dos nossos irmãos, onde eles estiverem neste instante, em suas casas, ou no trabalho, ou no hospital, ou em viagem, aonde estiverem, estejam sendo tomados pelo Teu Espírito para entender e aplicar a Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém. Queridos, vamos lá. Antes de entrarmos propriamente na lição de número 1, eu quero tratar com você de pontos importantes a respeito do Evangelho ou dos Evangelhos, dos 4 Evangelhos. Algumas revelações interessantes que temos aqui, que servem para a nossa reflexão. Os ensinos de Jesus no Evangelho de Marcos é o tema, tá? É o tema geral do estudo desse trimestre. E o versículo de número 1 e 2 do capítulo 1, eu vou chamar de versículo-chave, né, para este estudo do trimestre, que diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito nos profetas. Toma este versículo como o versículo-chave que vai direcionar o nosso entendimento em todo o estudo do trimestre. Primeiro, Evangelho de Jesus Cristo. Então, o Evangelho é de Jesus. Não é? Quem é este Jesus? Filho de Deus, Senhor e Salvador das nossas vidas. Escrito desde quando? Desde o tempo dos profetas. Não é? Então, são 3 coisas interessantes aqui que chamam a nossa atenção, que a gente vai refletir durante esse trimestre. Então, como eu disse, nós vamos primeiro fazer algumas considerações antes de entrar propriamente no capítulo 1, que é a lição de número 1 desse trimestre. Tá? Então, vamos lá. Por que Mateus, Marcos, Lucas e João são chamados de Evangelho? Acho que é uma pergunta interessante. Você pode refletir nessa pergunta. Por que Mateus, Marcos, Lucas e João são denominados Evangelho? E qual a diferença entre esses 4 evangelhos, incluindo Marcos, que é o tema desse trimestre? Qual é a diferença entre eles? No Novo Testamento, irmãos, nós encontramos 4 evangelhos que foram escolhidos para formar a abertura do Novo Testamento, não é? Por serem mais representativos para as comunidades de servo da Igreja do Senhor Jesus. É interessante perceber isto, né, o quanto esta revelação é importante para as nossas vidas, como encontramos aqui. Evangelho. Você sabe o significado da palavra Evangelho? Porque era assim, né, a designação desses 4 livros. Ou era e é. Né? E por que começou a ser chamado de Evangelho? É porque eles trazem alegres anúncios. Alegres anúncios. Evangelho vem do grego, que significa mensagem,
anúncio, boas novas. Então, ele traz para nós exatamente alegres anúncios. E o que esses alegres anúncios realmente anunciam? Anunciam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, o Evangelho tem este nome com este entendimento. Bom, como disse, os Evangelhos são 4, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Há particularidades em cada um desses Evangelhos. Existem algumas particularidades. A particularidade dos Evangelhos falam expressamente daquilo que Jesus, nosso Senhor e Salvador, trouxe como revelação dos céus e dos ensinamentos, das atividades, não é, de Jesus enquanto Mestre, Senhor e Salvador entre nós no tempo em que ele veio, na sua primeira chegada entre nós. Por outro lado, irmãos, a intenção dos evangelhos ou dos evangelistas era escrever não uma biografia como nós entendemos hoje, não é, que conta a história de alguém. Sim, foi contando a história de alguém muito importante, Jesus, mas com significado e relevância maior do que isto, não é? Os destinatários específicos em que era a meta para o escrito desta biografia importante, enfatiza aspectos de uma vida de Cristo transmitindo sua mensagem. Então, não é simplesmente uma biografia, mas é o ensino da mensagem de Jesus Cristo transmitida aos nossos corações. De modo, irmãos, muito sucinto, nós podemos destacar que Mateus enfatiza as profecias, pois quer transmitir aqui aos judeus que Jesus é o Messias prometido. Você se lembra daquela dificuldade dos judeus em relação a Jesus ser o Messias? Então Mateus vai se preocupar com isto. Marcos, que é o tema do nosso trimestre, coloca ênfase nas ações de Jesus. Nós podemos dizer numa linguagem bem mais própria para este dia, né? Para os nossos dias. Marcos vai colocar ênfase no ministério de Jesus, de como Jesus atuou e como ele se relacionou com o seu público, né? Principalmente público este que tinha influência romana. Então, Jesus vai atuar de forma efetiva diante do seu povo, para que eles pudessem entender que o seu ministério era a revelação dos céus ao seu povo. Então Marcos, ele vai enfatizar as ações ministeriais de Jesus. E Lucas vai sublinhar, né, e destacar a misericórdia divina demonstrada através da salvação trazida por Jesus Cristo, especialmente para os excluídos, ou seja, os não-judeus, não é? Os estrangeiros, chamados nos dias primitivos de gentios. E João? João, ele é mais teólogo, não é? Porque ele vai tratar da teologia de Jesus, a teologia do amor, da graça, da salvação de Jesus Cristo. Ele escreveu para os convertidos, para que os convertidos pudessem valorizar a revelação de Jesus aos corações, escritos estes por volta do ano 100 depois de Jesus, não é? Um dado interessante em relação aos autores: Mateus e João conviveram com Jesus Cristo na qualidade de discípulos e depois apóstolos. Marcos e Lucas conviveram com Paulo. Então, receberam de Paulo e naturalmente dos outros apóstolos a revelação e puderam compartilhar nas suas escritas aquilo que receberam. Então, são dados interessantes, não é? Mateus e João, discípulos diretos de Jesus. E
Marcos e Lucas, discípulos diretos de Paulo. Mas Paulo, como era discípulo de Jesus, transmitia para os seus companheiros, não é? Aquilo que recebera do Senhor e pôde então dar a eles informações importantes para que escrevessem. E Lucas, além do Evangelho, escreveu também Atos dos Apóstolos, não é? Então, quanto às diferenças entre eles, nós podemos ainda salientar a época do escrito. Marcos foi escrito em 64 anos depois de Jesus, Mateus 70 a 80, Lucas 80 anos depois e João 95 anos depois. Então, os escritos de Marcos, que são temas, não é, da nossa reflexão deste trimestre, foram escritos por Marcos em 64 anos depois de Jesus, e para algumas notas, foi o primeiro evangelho escrito, né? Então, o momento político de cada tempo deste, o momento social de cada tempo deste, era diferente, né? Diferente, e torna então, para aqueles que iriam receber o texto, algo importante para suas vidas. O momento político da época de cada um torna o texto diferente entre um e o outro. Então, essas reflexões aí que acho que são interessantes para que a gente possa compreender todo o Evangelho e com isto, Marcos, que é o nosso tema, incluído nesta reflexão inicial. Então, vamos lá na lição de número 1. Qual é o tema da lição de número 1? O início do ministério de Jesus Cristo. Este tema é tratado na revista Compromisso e na revista Realização, que são revistas de adultos das nossas EBDs, produzida pela nossa Convenção Batista Brasileira, através da editora Convicção. A lição de hoje, irmãos, está baseada em Marcos capítulo 1. E eu quero destacar aqui os versos 38 a 39, que diz assim, versos 38 a 39 de Marcos. E ele lhes disse, vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Olha aí, para que veio? Para pregar. E pregava nas sinagogas deles. Aliás, Jesus pregava em todos os lugares, mas também nas sinagogas, por toda a Galileia, e expulsava os demônios. Marcos capítulo 1, irmãos, demonstra para nós alguns aspectos. O versículo de número 1 demonstra que o Evangelho é de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Tá? Então, logo no versículo 1, há uma declaração importante, que o Evangelho é de Jesus, não é de Mateus, não é de Marcos, não é de Lucas, não é de João. E aqui Marcos está enfatizando isto. O Evangelho não é meu, é de Jesus. Ou seja, Marcos foi apenas um instrumento, assim como os outros, para escrever os evangelhos, não é? O Evangelho é de Jesus e tem sua referência que faz dele o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então o Evangelho é de Jesus e demonstra e revela que ele é o poder para a salvação da sua vida, meu amigo. Não é? Pode ser que você não seja ainda um servo do Senhor e está sendo, nesta oportunidade, não é? Recebendo a palavra. Então o Evangelho é o poder de Deus para você, para a sua vida. E você, meu irmão, precisa valorizar este Evangelho, poder de Deus, que foi demonstrado e revelado na sua vida. O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E nós podemos expandir a ideia de que é o poder de Deus para a nossa edificação. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, verso 16, ele diz, não me envergonho do Evangelho. Por que ele não se envergonhava do Evangelho? Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, a começar dos judeus, passando pelos gregos e a toda criatura, não é?
Vamos ver aqui alguns pontos referentes ao capítulo 1, da lição de número 1. Marcos, ele está enfatizando neste evangelho, na revelação deste evangelho, as ações importantes e singulares de João o Batista, não é? Então ele é destacado aqui como alguém importante que procurou trazer ao coração dos seus ouvintes, das pessoas, a palavra de Deus. Muito obrigado, minha irmã. A palavra de Deus, algo importante para a vida espiritual, não é? Das pessoas que estavam ao redor. João, lembra de João? João chamado o Batista, é aquele que nasceu de Isabel, não é? Isabel, prima de Maria. Então João, lembra? O Batista, chamado de o Batista, era consequentemente primo de Jesus. Então ele é enfatizado aqui no capítulo de número 1. Então neste capítulo de número 1, Marcos está dizendo para nós que João pregava com base na revelação dos profetas. Olha que interessante. A revelação dos profetas já apontava para o Messias, algo tremendamente importante e que trouxe algumas dificuldades, né, aos nossos irmãos lá no passado, no início da era cristã, de entender isto. Mas João prega com base nas revelações dos profetas. Olha aí o verso 2 e 3 do capítulo 1. Como está escrito nos profetas. Percebeu? Eis que eu envio o meu anjo antes da tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. É uma referência a João. E endireitai as suas veredas. Ou seja, o evangelho que começa a ser pregado por João, que Marcos registra, e que Jesus veio consolidar, não é? É o evangelho que pregamos até hoje, irmãos. Que nós pregamos até hoje nas nossas igrejas, nós que temos compromisso com a palavra. Pregamos com referência às profecias anunciadas pelos profetas no Antigo Testamento. Se assim não for, não é evangelho. Não é? Se não pregarmos com solidez, né? Alicerçado na revelação dos nossos irmãos profetas, não é evangelho. Este evangelho foi pregado anunciando o arrependimento. João trazia a mensagem do arrependimento. Olha aí o versículo de número 4. João apareceu batizando no deserto e pregava o batismo do arrependimento. Olha que coisa interessante. Arrependimento para quê? Para remissão dos pecados. Arrependimento para mudança, transformação das pessoas. Então, arrependimento para a remissão dos pecados, versículo 4. Então, o batismo aqui, não é o batismo que João praticava, aqui aparece como demonstração do coração arrependido que obedece à voz do Senhor, seja batizado. Não é? O evangelho genuíno, irmãos, denuncia o pecado. Porque se há necessidade de arrependimento é porque há pecado. Então o evangelho genuíno, ele denuncia o pecado e anuncia que todos devem arrepender-se e voltar-se para o Senhor. E o evangelho que não anuncia o arrependimento não é evangelho. Alguém disse, o autor aqui declara, é como se fosse uma autoajuda. E o que é autoajuda? É busca de solução pelos próprios méritos, não é?
E não é isto. O mérito da nossa salvação está em Jesus, não pelas nossas ações pessoais. E por Cristo somos convencidos, né, pelo Espírito Santo que somos pecadores e arrependidos, o aceitamos como nosso Salvador e nos submetemos ao batismo, como demonstração de uma nova vida arrependida. João, ele pregou sem ostentação. Pregou sem ostentação, né? Veja que coisa interessante. Verso 6. Ele estava vestido de quê? De pele de camelos. Tinha um cinto de couro envolvido no seu corpo, nos seus lombos, como diz o texto. E comia o quê? Ele comia gafanhotos e mel silvestres. Então, João é nos apresentado aqui, João o Batista, não é? O precursor de Jesus, como nós costumamos chamar, é nos apresentado aqui alguém que prega sem ostentação. Como é que é isto hoje? Você que está em casa aí, ou no seu trabalho, ou qualquer lugar, você pode pensar de como nós temos ouvido muita gente pregando hoje. Quanta ostentação neste tempo. A nossa referência primeiro é Jesus, mas também aqueles que o cercaram, não é? No caso de João o Batista, aquele que veio antes de Jesus, pregava com simplicidade e sem ostentação. No Evangelho, irmãos, o glamour, né, e a performance estéreis são irrelevantes. Irrelevantes. A aparência, claro que a gente tem que cuidar da aparência, temos que cuidar do ambiente de culto, não é? Da nossa apresentação. Mas o que a ênfase aqui é que não precisa haver ostentação, tantas quantos hoje nós temos percebido acontecer em muitos lugares. Porque a ênfase é a pregação da palavra da verdade. Esta é a ênfase. A ênfase é a pregação da palavra da verdade, que está além da aparência, não é? João, assim como nós, assim como os apóstolos e nós, a igreja, pregamos a Cristo. Então, a mensagem de João era apontar para Jesus, autor e consumador da fé, o Cordeiro de Deus, não é? Que tira o pecado do mundo, o homem que salva, o homem que liberta, o homem que dirige. Olha o verso 7 de Marcos 1. Dá uma olhada lá. Vem comigo. O que diz? Após mim vem aquele que é mais forte do que eu. Você sabe que os seguidores de João não entenderam muito bem quando viram Jesus, né, reunindo seus apóstolos e muitos seguindo, e os apóstolos de Jesus batizando. Você vai perceber uma reação dos homens de João. Mas João vai deixar claro que ele veio para preparar o caminho do mestre, né? Do qual, olha o que o João ainda diz, do qual não sou nem mesmo digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas alparcas, dos seus chinelos, das suas sandálias. Então, João dá uma forte declaração aqui de que Jesus está acima dele, né? Então, ele pregava o evangelho de Jesus, ele pregava Cristo. E o foco do pregador, irmãos, é Jesus Cristo. O foco de qualquer pregação é Jesus, na sua vida, na nossa vida, na vida da igreja e na vida de todos que creem. Então eu diria aqui, parafraseando, né, algumas citações, menos João, mais Jesus Cristo, não é? Ou seja, menos eu e mais Jesus. Que eu diminua e que ele cresça, né? Que eu seja cada vez menor e ele cada vez maior. Então a pregação é Jesus. A pregação precisa evidenciar Jesus Cristo. Se a pregação não evidencia Jesus, cuidado, desconfie, vai para a Bíblia, confronta a palavra daquele pregador com a Bíblia, principalmente neste tempo, porque Jesus é digno, né, de toda a nossa adoração e consideração.
a mensagem da salvação se resume na entrega de nossas vidas. A quem? A Jesus. Então, esta é a mensagem. Então, João pregava Cristo, os apóstolos pregaram Cristo, a igreja pregou Jesus, e nós continuamos pregando a Cristo até que ele volte. João pregou também apontando para a ação do Espírito Santo, né? Para a ação do grande Espírito de Deus. Olha o verso 8. Ele vai colocar a ação do Espírito Santo dentro do ministério de Jesus. O que está escrito? Ele diz, olha, eu batizei vocês aqui com água. Verso 8, olha aí. Vem comigo aí. Ele, porém, ele quem? Jesus, os batizará com o Espírito Santo. Eu sei que há muita confusão, né, com este entendimento a respeito do batismo do Espírito Santo. Mas não, vamos deixar de lado as confusões, não é? As muitas convicções, e vamos nos ater exatamente àquilo que está aqui escrito. O que está escrito aqui é que João diz que Jesus é aquele que viria salvar o homem e que seu Espírito, o Espírito Santo dele, de Deus, estaria conosco, em nossas vidas. Então, a proposta do Evangelho é uma vida mergulhada no Espírito Santo, irmãos. Essa é a proposta do Evangelho. Uma vida que esteja influenciada, mergulhada no Espírito Santo. A salvação em Jesus Cristo promove automaticamente o batismo do Espírito Santo. Ou seja, quem é batizado com... Quem tem o batismo do Espírito Santo? O salvo. É assim que nós cremos. Que a partir do momento em que você é salvo em Cristo, Jesus, não é? Envia o Espírito Santo para a sua vida. E a sua vida está imersa, não é? No Espírito Santo do Senhor. Então, na pregação de João, na pregação dos apóstolos da igreja, mostra Jesus sendo aquele que nos envia o seu Espírito e que o Espírito Santo do Senhor habita na vida do salvo. Na pregação do Evangelho, quando o pecador se arrepende e recebe a salvação, recebe do Senhor o Espírito Santo para a vida eterna. Efésios 1, 13 e 14, olha que está escrito, em quem também vós estáis, pois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, olha que coisa interessante, fostes selado com o Espírito Santo da promessa. Então, o evangelho, né, a crença no evangelho, na palavra de Jesus e a aceitação de Jesus, o Espírito Santo habita em nós e nos sela para a promessa. Qual é a promessa? Da vida eterna. O qual é o penhor da herança, não é? Ele é a garantia da nossa herança de vida eterna. Então, irmãos, aqui nós podemos perceber também a importância do batismo que praticamos por mergulho, não é? Porque Jesus batizou-se assim, não é? Batizou-se assim. Ele entrou no rio e foi batizado por João. Então a importância do batismo começa pelo próprio exemplo de Jesus. Olha aí Marcos 1, de 9 a 13. Naqueles dias Jesus veio a Nazaré da Galileia e foi batizado por João no rio Jordão. E logo ao sair da água, Jesus viu os céus se abrindo e o Espírito descendo sobre ele como pomba. E então veio uma voz dos céus, e esta voz dizia que este era o meu filho amado, em quem eu tenho me agradado. E logo o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ficou ali durante 40 dias, sendo tentado por Satanás, e estava com as feras, mas o Espírito do Senhor, os anjos do Senhor, melhor dizendo, vinham e serviam a Jesus. Marcos, capítulo 1, versos 9 a 13. Jesus, irmãos, foi ao Jordão para ser batizado, mesmo sem nenhum pecado. Mas por que Jesus fez isto? Ele se submeteu para
confirmar o reino de Deus no meio de nós, entre os homens. Olha a cena aí. Você se lembra da cena? Ele vai a João e diz: quero ser batizado por você. E João diz: não, você não tem pecado algum. Eu aqui deveria ser batizado por você. E Jesus disse: deixa por agora, porque me convém dar, não é, o exemplo e trazer o reino de Deus. E depois, após sair da água, vemos a presença da Trindade na confirmação do reino de Deus entre os homens, não é? O Filho nas águas, o Pai com a voz: este é o meu Filho amado, e o Espírito Santo, em forma de pomba, pousa sobre a cabeça de Jesus. E o batismo, irmãos, traz para nós o verdadeiro símbolo da morte de Cristo e da ressurreição de Cristo, e que aplicado às nossas vidas significa morrer para o mundo e viver para Jesus. E após o batismo, Jesus é conduzido ao deserto, não é? E você conhece todo este acontecimento, onde passa ali pela tentação, e ao final ele tem o cuidado dos anjos do Senhor. Versos 13 do capítulo 1 de Marcos. Ora, irmãos, depois deste tempo, do batismo, do deserto, da vitória de Jesus sobre Satanás, e glória a Deus que ele foi vitorioso sobre Satanás, e o será sempre, Jesus entra em oração, porque a partir dali, ele iria iniciar o seu ministério, reunindo os seus discípulos. Ele ora e sai para nomear os seus discípulos e os seus futuros apóstolos. Eu comentava que na escolha dos discípulos, nós já percebemos didaticamente a composição da igreja do Senhor Jesus, onde se reúne pessoas diversas e com corações, caráter e sentimentos particulares. Veja a diferença entre Judas, Pedro, João, não é? Tiago, né? André e tantos outros que fizeram parte do ministério do Senhor Jesus, do colégio apostólico de Jesus. Eram pessoas diversas, com corações, caráter e sentimentos particulares. Então a reunião dos apóstolos traz para nós exatamente isto. Particularidade dos evangelhos ou do evangelho do reino. Marcos capítulo 1, versos 14 e 20. Já dissemos, mas vale a pena repetir. Boas novas. O evangelho tem notícia, não é? Para todos aqueles que querem ser salvos. Os valores do evangelho, irmãos, são irrevogáveis, inegociáveis, não é? Seus princípios, sua ênfase está na eternidade de Cristo e na nossa eternidade com Ele como salvos. Versículo 9, não é? São as que Deus preparou para os que amam. Versículo 9 de 1 Coríntios 2. Também o evangelho é graça. É a revelação da graça para os nossos corações, não é? Nós somos santos em Cristo, arrependidos, salvos pela graça do Senhor, e por isso desfrutamos da graça que o Senhor nos dá. Atos 3,19, arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venha o tempo do refrigério, não é? Então é graça. Evangelho também é dependência. É dependência. O autor coloca muito essas características na lição de hoje. É dependência de quem? É a nossa dependência do Senhor. Crer no Evangelho é viver em tal dependência do Senhor, do Evangelho, do Senhor Jesus Cristo. Olha o Salmo 100, versículo de número 3. Somos povo dele e ovelha do seu pastoreio. Então, é dependência, não é? A outra coisa interessante que a lição nos apresenta é que o Evangelho nos mostra a supremacia de Jesus, não é? Sobre os mestres do seu tempo, versículo de número 22. Ele ensinava como quem tem autoridade, diferente, não é? Dos escribas, diz o texto. Marcos 1, 22. Ele ensinava a palavra e fazia
com eficiência, eficácia, não é? De um mestre. Por isso era chamado de Emanuel. João 12, 49 e 50, não é? Ele deu os mandamentos do Senhor, sobre que recebi os mandamentos do meu Pai, sobre o que hei de vos dizer e de vos falar e vos ensinar. Ele tinha poder sobre as enfermidades. Nós vemos aqui no verso 30 a 32, a cura da sogra de Pedro, não é? Pedro tinha sogra. Se Pedro tinha sogra, não é? Ele era um homem qualquer como nós. Ele foi apenas um líder da igreja. E a ele não é dado nenhum título que a igreja, uma igreja cristã, não é? Quis dá-lo como sendo ele o chefe da igreja. Ele não é chefe de igreja nenhuma. O chefe da igreja é Jesus. Ele é o chefe da igreja, o Senhor. Pedro foi apenas, né, instrumento como os outros apóstolos. Então, capítulo 1, versos 30 e 32, Jesus cura a sogra de Pedro. A febre a deixou e logo ela começou a servir os apóstolos. E Jesus, reunidos ali com os apóstolos na casa de Pedro, são-lhes trazidos homens e mulheres enfermos, endemoniados, e estes são curados. Aí depois nós vemos também, versículo 35, mostra-nos, a partir do verso 35 do capítulo 1, a ênfase que Jesus dá à oração. Né? Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Então, a ênfase é a oração, não é? Apesar de estar sempre rodeado de muitas pessoas, Jesus precisava em algum momento ficar a sós para orar, ia para um lugar reservado. A oração era a prioridade de Jesus, né? Então precisa ser também prioridade nossa. Versos 44 e 45 fala da compaixão de Jesus, né? Jesus tendo compaixão de todos aqueles que necessitam da salvação. Ele, por vários lugares, lugares desertos, né? E de toda parte vinham homens e mulheres ao seu encontro para serem abençoados por ele. E a marca nítida do evangelho, do reino, irmãos, é a compaixão divina. E nós precisamos aprender isto. E o texto diz que Jesus moveu-se de íntima compaixão e favor. E assim mesmo, por isso, curou o leproso, não é? Naquele episódio em que Jesus está com o leproso, e o leproso, Senhor, se tu quiseres, pode purificar. E Jesus responde, sim, eu quero, fica limpo. Então é Jesus demonstrando a sua compaixão para com os enfermos e os necessitados. Portanto, irmãos queridos, já chegando aqui para o final da lição de hoje, portanto, Marcos é sim o menor dos evangelhos, mas apresenta-nos Jesus como servo ativo em favor da salvação do pecador. Apresenta-nos Jesus como mestre dos salvos, para ensinar a palavra e encorajar a igreja a uma vida de temor e santidade. É assim que o Evangelho de Marcos nos apresenta Jesus. Muito obrigado pela sua participação, que você possa estar sempre buscando conhecer a respeito dos evangelhos. E quero dizer a você, querido irmão, mesmo que você esteja nos assistindo à distância, que a nossa EBD na igreja acontece também presencial, tá? Mas não podendo vir, esteja conosco, né, através do canal da igreja aqui no YouTube. Deus o abençoe. Nós vamos orar e agradecer a Deus a oportunidade desta hora. Deus querido e amado, muito obrigado pela oportunidade de ministrar a tua palavra. Obrigado pelos irmãos que estão nos ouvindo em casa ou em qualquer lugar. Que sejam eles ricamente abençoados, recebendo a lição desta manhã, e que possam transmitir esta palavra também a tantos outros. Obrigado pela oportunidade que concede a este teu servo. Abençoa-nos na caminhada, para que o Evangelho de Cristo seja relevante através de nossas vidas. Oramos em o nome de Jesus. Amém. Obrigado, queridos, e até domingo, né, novamente com a nossa EBD chegando até você. Deus o abençoe
e que a sua vida seja movida pelo Espírito Santo, vivendo a relevância dos evangelhos. Amém.